Olá, sejam bem-vindos ao Pixel Flex. Você já parou para pensar se toda sociedade precisa necessariamente de um Estado? E se algumas delas não apenas viveram sem este modelo, mas criaram formas conscientes de evitá-lo? É exatamente isso que propõe o antropólogo francês Pierre Clastres, em seu livro A Sociedade contra o Estado. Longe de idealizar uma anarquia primitiva ou romantizar o passado, Clastres apresenta uma crítica profunda à maneira como a antropologia política ocidental pensou e ainda pensa o poder. Durante muito tempo, povos indígenas e outras sociedades chamadas de primitivas foram classificadas como apolíticas, justamente por não se organizarem a partir da lógica do comando e da obediência. A ausência de um governo central, de instituições coercitivas ou de chefes autoritários era vista como uma falta, um estágio anterior da civilização. Mas Clastres propõe uma inversão deste olhar. Para ele, o que essas sociedades fazem não é ignorar o poder, mas organizá-lo de outro modo, um modo que rejeita, por princípio, a possibilidade de surgimento de um Estado. A chave da análise está na crítica ao evolucionismo. Essa ideia de que a história das sociedades humanas caminha de forma linear, indo das formas simples às complexas, das tribos à democracia liberal, das comunidades à burocracia. É essa visão que faz parecer que o Estado é um destino inevitável. Mas Clastres propõe uma revolução copernicana, na forma de pensar a política. Ele sugere que, em vez de perguntar por que essas sociedades não têm Estado, deveríamos investigar como elas fazem para evitá-lo. E o que ele encontra são estratégias sutis, mas poderosas, entre os Guayaqui e tantos outros grupos que estuda. Clastres mostra como o papel do chefe é simbólico, ritual, mediador, mas nunca dominante. Quando um líder tenta impor sua vontade, perde prestígio, perde a escuta, e em muitos casos é simplesmente ignorado ou afastado. O poder, portanto, existe, mas ele circula de forma não coercitiva, distribuído nos rituais, nos mitos, nas decisões coletivas e na própria organização da vida cotidiana. Essa é a grande virada. Deixar de classificar essas sociedades como sem Estado e compreendê-las como contra o Estado. Ou seja, elas não são indiferentes à política estatal, elas a recusam. Recusam o monopólio da violência, a centralização das decisões, a criação de classes dirigentes. E fazem isso não por atraso ou ignorância, mas como projeto político ativo. Clastres nos força, então, a encarar uma pergunta incômoda. E se a presença do Estado não for sinônimo de civilização, mas de submissão? E se o verdadeiro poder for aquele que impede que alguém se coloque acima dos outros? E se o avanço não estiver em construir o Estado, mas em saber viver sem ele? Essa reflexão nos convida a repensar não só as sociedades indígenas, mas também a nossa própria. O que chamamos de progresso pode, na verdade, ser um caminho que nos afastou de formas mais horizontais e solidárias de organização. No fundo, o que Clastres propõe não é voltar ao passado, mas ampliar nosso imaginário político para além do Estado como única possibilidade. Junte-se à luta pela ciência. Deixe seu comentário e sugestões no chat. Arena Sociológica, aonde a ciência é um esporte de combate. Curta, compartilhe e comente.
E não se esqueça, pensar é uma forma de resistência. Na descrição, há sugestões de leitura. Muito obrigado por ouvir e até a próxima!